Boa noite, pessoal. Mais um Bet Talks começando aqui no canal da Federação Paulista de Beisebol e Softball. Meu nome é Márcio Maeda, estou presidente da Federação Paulista de Beisebol e Softball e hoje nossos convidados são Leandro Yoshikawa, de Bastos, e Nailson, de Tatuí. Vou pedir aqui primeiro para o Leandro se apresentar, falar um pouquinho quem é o Leandro no mundo do beisebol e do softball. Legal, boa noite. Obrigado pelo convite, por estar participando desse bate-talk desse dia. Eu acho uma iniciativa muito bacana, mas para não me delongar, vou me apresentar aqui, que é o meu papel. Sou Leandro Yoshikawa, sou de Bastos, do Bastos Baseball Clube. Sou presidente do clube pelo terceiro ano e, na verdade, minha parte dentro do beisebol, ela começou basicamente pelo meu filho ter começado a jogar, porque historicamente a minha família, ela não é do beisebol, ela é do judô. Então, para mim, está sendo um desafio até maior ainda, porque é algo bastante novo para mim também. Então, um esporte que eu também não era muito. Fui praticante desde pequeno, também antes do judô, mas joguei só na época do Mirim, né? Então, mas enfim, era ruim pra caramba, né? Então, acabei indo para o judô, né? Então, a aptidão falou mais alto. Então, essa, de uma certa forma, é a minha história iniciando, né? Eu sou presidente há 3 anos, foi meio que forçadamente colocada, tive que assumir porque o presidente, ele teve que viajar, saiu do país e eu tive que assumir. Então, desde então, eu fui reeleito e, enfim, estou nesse desafio que é bastante complicado, não é nada fácil não a gente estar à frente de um clube e principalmente no interior, numa cidade pequena como Barros, né? Então, esse é, bem rapidamente, hoje eu estou aqui no clube. Ah, legal. Bom, vamos passar aqui a palavra para o Nailson agora. E aí, Nailson, quem que é o Nailson aí no mundo do beisebol e softball de Tatuí? Boa noite para vocês aí, pessoal, todos aí. É um prazer estar desse bate-papo com vocês aqui. Então, Nailson praticamente no beisebol é uma cria, né? Desde pequeno, 6 anos comecei a jogar beisebol no Tatuí, cresci aqui. Aí até a hora que acabou o beisebol aqui, a gente foi para São Paulo, onde assim ficava mais fácil, né? Mais forte o beisebol, poderia jogar porque aqui deu uma acabada e a gente foi para lá. Joguei até meus 20 anos, mais ou menos, lá em São Paulo. Voltei embora. Como todo mundo, fiquei 5 anos parados. O time já tinha acabado. A gente retomou o time, né? Tinha o pessoal bem mais velho que eu que jogava. A gente retomou com 2 times. Primeiro aqui, aí depois a gente juntou os 2 times só. E passei a minha vida inteira beisebol, né? Uhum. Não tinha outro esporte. Sempre beisebol, chamavam para jogar futebol, não tenho tempo para futebol, é beisebol e é isso aí. Sempre a amizade que todo mundo que faz que é o mais gostoso. Ah, legal, bacana. Agora a gente vai passar aqui a palavra para o Fernando Honda aqui, que vai instigar aqui o pessoal com as perguntas sempre capciosas dele. Ah, e Boa desculpa, noite, pera só um pessoal. minutinho. Eu esqueci de apresentar aqui nossos co-hosts, né? O Fernando Honda e o Henrique Yoshioka. Boa noite. Ajudam a gente aqui a apresentar o programa. Então vai lá, Honda, a palavra é sua. Bom, pessoal, boa noite. Bom, e aí começando, né, só para dar um pouco o tom, a ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre representantes do beisebol do interior, né? E para a gente entender como é que tá o beisebol na região de vocês, enfim. E entrando na primeira pergunta, eu queria que vocês contassem um pouco do cenário atual dos clubes de vocês, né? Categoria, volume de praticantes, campo. Então, de repente, aí só para a gente inverter a ordem, né, Wilson, você pode contar um pouquinho de como tá em Tatuí aí? Sim, posso sim. Então, a gente aqui em Tatuí, a gente está só com a categoria adulta, né? A gente está, pelo motivo da gente não estar com campo, a gente não tem mais o nosso campo, era uma área particular, foi vendida.
Aí a gente tem uma quadra que foi cedida pela prefeitura, uma quadra de tênis que estava parada. A gente montou uma gaiola, a gente deu uma iluminada. A prefeitura, eles tentaram iluminar o resto para a gente poder treinar à noite, né? Que é o horário que a maioria do pessoal tem para poder treinar por causa do trabalho e tudo. E a gente está aí praticando. A gente joga torneios na nossa região aqui. Tem basicamente 3 a 4 torneios no ano. A gente participa do torneio nacional. E a gente está um projeto evoluindo para ter categorias de base aqui de novo, para a gente fazer o beisebol de Tatuí crescer novamente, que no cenário brasileiro foi um nome muito forte, né? Tatuí sempre teve bons jogadores aí. É verdade. Ainda trouxe, o que estão em destaque aí é o Vieira, né? O Vieira é cria de Tatuí. Isso, o Thiago Vieira. Tem um irmão dele, mais velho que ele, que joga junto com a gente, o Jefferson Vieira. E o Thiago ajuda muito a gente também, cara. Sempre que ele pode, a gente tá conversando e tudo. Bacana. Né? E a gente quer, né? A gente quer tentar mostrar que o beisebol não parou. Que a gente pode crescer mais, a gente pode fazer não só o Thiago Vieira, a gente pode fazer muitos e muitos mais atletas aqui em Tatuí, né? Sim, sim. Ô, Nelson, só deixa eu te pedir um favor. Você que tá no celular, você consegue deixar ele na posição horizontal? Beleza, peraí. Ficou mais fácil? Não, você consegue virar ele para ele ficar na horizontal, o celular, para a câmera? Deixa eu ver. Isso, ele deitado. Aí. Ih, mas daí não virou. Ah, será que a tela não tá bloqueada para... Esqueci o termo certinho. Deixa eu ver. Bom, de qualquer maneira, vamos passar aqui a palavra pro Leandro, né? E aí, Leandro, o que você tem a dizer a respeito aí? Beisebol de Bastos aí, cenário atual legal. Do beisebol de Bastos. Bastos é um... Para mim, eu diria que assim, desde quando eu acompanho o beisebol de Bastos, na verdade, desde, vamos falar, pequeno, eu participei, né, do Mirim e tudo mais. O beisebol de Bastos sempre foi algo muito interessante, né, que acredito que é como vários clubes de qualquer lugar, que se os pais principalmente, né, ou os fanáticos por beisebol, eles não colocam a cara para bater e tocam para frente, né, como o próprio Nailson está fazendo aí em Tatuí, nada acontece, né? Então não é diferente, né? Então aqui a gente vê que é como qualquer outro clube e a dificuldade eu acho que é igual, né? Então hoje a gente tem 4 categorias, né? O futebol, o pré-infantil, o infantil e o pré-júnior. Mais ou menos do futebol até o infantil, mas até 15, 17 atletas, né, por categoria. E o pré-júnior, que a gente deve ter uns 9 atletas, mas que a gente, para conseguir participar em campeonato, a gente é obrigado a fazer alguma parceria com algum clube. Esse ano estamos fazendo junto com o Pinheiros, ali de Curitiba, com o Juninho, e tendo a ajuda de outros treinadores, que até um treinador de Tupã, um treinador de Prudente, apesar da gente ter o grande nome nosso aqui, que é o Arthur Assanome, né, que é um nome muito forte aqui para nós de Bastos, né, então, que é um grande incentivador também, que graças a esse pessoal aí que a gente consegue sobreviver, né. Uhum. E uma coisa que é interessante, assim, eu sou presidente do Bastos, mas praticamente, assim, a minha responsabilidade lógico, é o clube, né, o patrimônio do clube e tudo mais, mas principalmente essas categorias de base, porque aí quando a gente fala em adulto ou um softball, aí é praticamente o pessoal das antigas que acaba tocando entre eles, né, então usam o clube, usam o campo, né, a gente compartilha algumas despesas e tudo mais, mas acaba tendo um trabalho separado, como diz, quando participação de torneio, treinamento e tudo mais, né? Uhum. De levar o nome de presidente do clube, mas quando fala adulto e softball, aí acaba tendo uma desvinculada quando entra nesse assunto, né?
Bacana. E também agora, falamos do Vieira, né? Tem o de Bastos, o Pardinho, né? Então hoje a gente tem 2 convidados, clubes do interior, que tem 2 grandes expoentes aí no Na verdade, mundial, nós temos né? mais, né? Nós temos o próprio Luiz Gohara, né? Sim, é verdade, tem o Gohara. Tem o Luiz Gohara que tá, vamos dizer, batendo na porta lá também. E o Eric, né? O Pardinho, que fenômeno também. Os dois, né? 2 caras que é impressionante o talento dos dois, né? Então, com certeza, talento com esforço, eles chegaram onde chegaram, né? Então, e olhando aqui, o pessoal vem fazer as entrevistas aqui em Bastos e todo mundo questiona, né? Fala, mas o cara nasceu daqui? É o que, fazer o quê? É o que tá no RG, pô. Ninguém acredita, né? Então, esse ano mesmo a gente teve um evento com a representante da MLB, né, aqui, e fizemos lá o projeto Playball junto com a MLB e a Confederação, principalmente com a MLB. E quando eles vieram aqui, vieram 2 americanos, inclusive, e os caras olham a infraestrutura do clube e falam como é que vocês conseguiram criar o Pardinho e o Gohara, né? Então, porque justamente, você olha para o que a gente tem, é talento puro, é da pessoa mesmo, não tem como. A gente colabora até onde colabora, porque o resto depende deles mesmos. Você tem que falar que o segredo é o ovo. Com certeza. Isso aí é o que todo mundo brinca, né? A gente fala que tem alguma coisa realmente, mas é empenho da molecada, é dos treinadores, é dos pais e... Enfim, infelizmente, o beisebol poderia estar muito melhor hoje, mas em vez de ter crescido nos últimos anos, ele, do meu ponto de vista, acabou perdendo muito, né? Mas eu espero que esse todo o trabalho que está sendo feito pela federação, pelos clubes, ou confederação e tudo mais, voltando a ser um esporte olímpico e tudo mais, para que cresça, né? Volta a crescer, né? Porque é muito importante. Né? Sim. Ô, Leandro, deixa eu aproveitar e só tirar uma dúvida, né? Porque o Nailson, ele comentou que Tatuí hoje só tem a categoria adulta, né? Como que tá Bastos nesse sentido das categorias? Então, na categoria, então, a gente consegue ter a de base, né? A gente tem o T-Ball, né? Até 8 anos de idade, o pré-infantil até 10, o infantil até 12 e o pré-júnior até 14, né? A gente tem mantido essas categorias todo ano, né? A gente tenta sempre segurar até o júnior, né? Até os 16 anos, mas é bastante difícil. Normalmente, já do pré-júnior em diante, muitos clubes da capital ou de cidades maiores acabam roubando os nossos talentos, né? E a gente vai perdendo por questão financeira mesmo, né? Esses clubes oferecem bolsa no próprio CT, bolsa de estudo, e a gente, infelizmente, não consegue ter essa força para segurá-los, né? Então, a gente tem praticamente as categorias de base formadas. Aí, quando entra no adulto, é o que eu falei, fica por conta realmente de quem praticou, chamar sempre a galera, formar a galera. Um ano participa de algum campeonato, outro ano não, e aí vai. E assim, aos trancos e barrancos. A mesma coisa com soft, né? E soft masculino, feminino, infelizmente, a gente acho que nunca conseguiu montar. Vocês já estão com soft masculino também, bacana. Então, o soft masculino, ele é aquela coisa, às vezes ele joga como Bastos, às vezes joga como Tupã, às vezes joga como um pessoal de Rio Preto, enfim, ou joga misturado com algum time, enfim, onde dá para jogar, a galera joga, né? Então, formou o time, maravilha, forma, caso contrário, joga onde dá para jogar. Perfeito. Então tem aí uma aproximação bem forte aí entre os times da Paulista, né, para continuar. Na verdade, quando a gente fala em time paulista, infelizmente, né, quando a gente fala regional paulista, praticamente sobrou só Bastos e Marília, né? Marília é hoje uma força do beisebol, né, do Brasil. Eles têm uma infraestrutura boa,
né? Lógico que poderia ser muito melhor, mas é uma infraestrutura boa, consegue patrocínios, conseguem ajudas de outra forma. Mas assim, a gente vê Tupã tentando voltar com futebol, com pré-infantil. A Damantina sempre tem um outro jogador que aparece, mas a regional paulista mesmo, só Bastos e Marília, né? E é o que eu falo, se não tem ali meia dúzia de pais que encara e põe a cara para realmente bater, a probabilidade de um clube como o Bastos morrer assim de uma hora para outra acaba sendo grande. Viu? Não é fácil, não. Perfeito, perfeito. Já aproveitando o gancho, então, como a gente acabou já dando um panorama da Paulista aí, da região paulista, né? Nailson, e do lado da Sudoeste aí? Porque vocês, como categoria adulta, vocês têm entrado também em campeonatos federados ou vocês estão jogando algumas outras ligas alternativas? Como que tá esse cenário por aí? Não, a gente só joga as ligas alternativas, né? E final de semana agora, domingo, a gente já tem um campeonato se iniciando, que é o torneio Shiozaki, se inicia. Vão estar com 9 equipes, né? O Sudoeste com 9 equipes, Piracicaba voltando a participar do campeonato da região. E é que nem ele falou, né? Eles têm a categoria de base. O nosso medo aqui em Tatuí é esse. A nossa categoria, a gente não tem a categoria de base. Então, daqui uns 8 anos, se a gente não conseguir montar nada, a gente não tem o beisebol em Tatuí mais, né? E isso está acontecendo também em vários clubes da região do Sudoeste, que não tem muitos projetos. Se eu não me engano, Tapetininga estava com um projeto também, deu uma parada, mas não era categoria de base. Eu acho que categoria de base mesmo deve ser só Ibiúna, que é meio próximo do CT, né? Fica mais fácil para eles treinar. Mas se eu não me engano, é só Ibiúna aqui na região que está tendo categoria de bases. E a gente participa dos nossos torneios aqui, né? Aí às vezes reúne o Sudoeste, eles montam o Sudoeste, vão jogar torneios fora. Esse tempo atrás agora teve um torneio na Bahia, o Sudoeste foi participar. A gente tem um convite para jogar um torneio em Londrina. Então sempre quando aparece alguma coisa, o pessoal que gosta de jogar, a gente faz um esforcinho aqui e ali, se reúne e a gente acaba indo, né? Pelo amor no beisebol, né? Se sacrificando alguma coisa para poder jogar. Mas o Sudoeste tá voltando assim, mais a gente aqui mais na categoria adulta, tentando criar modos para poder fazer categorias, o beisebol Sudoeste voltar também em todos os lugares, né? A gente quer não deixar o beisebol morrer, que a força do interior no beisebol é muito forte. Tatuí, a região daqui, aí bem, que nem Bastos, Prudente, Marília, o interior sempre foi muito forte no beisebol. Perfeito, perfeito. Bacana. Márcio, você quer fazer alguma intervenção aí? Intervenção? Como assim? Não, de repente, não sei, as perguntas, ou vou seguindo por aqui? Não, segue as perguntas que a gente tinha combinado. Não tem problema. Legal. Então bacana. Então vamos seguindo aqui. Bom, já entrando um pouco no panorama do interior aí, sobre o ponto de vista de vocês, né? Porque, bom, tá mais do que claro aí que são 2 regiões que são celeiros, né? E não só de agora, com os jogadores que estão na Major, mas até no caso de Tatuí também, a gente tem o Felipe Camargo, Natel, né? O Pelé, que acabou de ganhar um prêmio recentemente no Pré-Pan também. Sim, enfim, sim. Historicamente é uma região que produziu muito cara bom, né? E assim, eu queria, na verdade, agora partindo do olhar de vocês que fazem parte do interior, né, do beisebol do interior, como que vocês enxergam assim de um modo geral, assim, né? Porque de fato, acho que o Leandro tocou num ponto interessante, né? Existe esse movimento dos clubes de oferecerem e até mesmo pela possibilidade de ter recursos, né? Bolsas, enfim, condições para os atletas continuarem seguindo. Como que vocês olham toda essa movimentação, o beisebol do interior nesse momento? Enfim, de repente, só para a gente inverter, aí o Leandro, se puder dar o ponto de vista dele. Olha assim, igual, por exemplo, o ano passado, tiveram mais 2 atletas nossos de Bastos, né, fechando o contrato com times dos Estados Unidos, né?
é um catcher, o Silva, e um pitcher, o Barbosa, né, o Gabriel Barbosa. Então, assim, são meninos que até outro dia jogavam aqui em Bastos, né, e, lógico, a hora que começa a despontar, eles são convidados ou participam daquela seletiva da própria MLB, né, no CT, né, CT Yakult, que, de uma forma geral, eu diria que a maioria dos meninos que treina beisebol hoje, não digo a maioria, mas alguns deles, né, que treinam beisebol aqui no interior, aqui em Bastos, eles tentam alguma coisa que é essa bolsa no CT, né, e para que dali tentar algum contrato lá fora, né. Então, tudo bem, eles fecharam contratos não excelentes, assim como o Eric, né, o Pardinho, mas com certeza para eles, né, assim, devido até à circunstância, né, a perspectiva da família e tudo mais, o que poderia acontecer, foi algo que para eles é muito importante, né? O cara assinar um contrato com o time dos Estados Unidos e ir para fora é até um sonho, né? Independente se o contrato é um contrato baixo ou não, né? Aí depois é dele, né? Agora, quando a gente fala assim, a formação do interior, né? A gente vê que, principalmente o beisebol, né? Como o próprio Nelson está dizendo, ela vem de sangue, né? Então, se pouco a pouco essa tradição for perdendo, que é o que eu tenho visto muito, né? Que acontecer em Bastos, conforme você vai perdendo a tradição, que ela era puramente, vamos falar, não digo puramente, mas ela iniciou por causa dos japoneses, né, da descendência japonesa. Então, o pessoal trazia e levava realmente a campo, né, para treinar a molecada. E pouco a pouco isso foi se perdendo, né, que você sempre tem que trabalhar a categoria de base, daí seguir. Mas aí é como diz o outro, os pais não conseguem ter filhos eternamente, né? Então, aí tem que sempre ir renovando, e como o esporte, no meu ponto de vista, já é pouco bem visto no país, né? Falamos futebol, tudo bem, é tudo focado no futebol, mas mesmo o futebol, se você ou não tiver muito talento, não tiver quem te indique lá para jogar, os outros esportes são muito deixados de lado, né? As próprias escolas não fazem questão de ensinar esporte, né, e de que faça parte da grade curricular. Então, a gente vem tentando fazer alguns trabalhos junto às escolas para que eles forcem. A gente até tentou colocar já o beisebol na grade curricular das escolas aqui de Bastos, mas, por enquanto, a gente ainda não conseguiu, né? Mas esse é um trabalho que a gente também tenta, né, junto às escolas, trazer atleta, mas é que como a gente não banca as crianças, então é um trabalho um pouquinho mais complicado, né? Então, depende puramente, vamos falar assim, do menino e dos pais, principalmente dos pais, porque se os pais não ficarem em cima, não forçarem para que aquele menino treine de verdade e tente alguma coisa, dificilmente ele vinga, né? Então ele treina, é o que eu falei, até a faixa etária que a gente tem, até o pré-júnior, no máximo júnior, e ou ele deixa o beisebol para daí jogar lá numa faculdade, brincar alguma coisa, ou ele tenta o CT, que aí é o passo dele, normalmente daqui de Bastos, né? Então ele tenta aí vincular junto a um time grande da capital para ver se ele não consegue a bolsa 100% no CT, algum desses clubes bancarem a parte de que ele tenha que pagar, né? Então eu vejo que nós formamos dois atletas distintos, né? Aquele que joga porque a família é tradicional e gosta de jogar, e aqueles que veem uma oportunidade de ver vamos falar, se tornar um Luiz Gohara, um Eric Pardinho, enfim. Então nós temos esses dois perfis distintos aqui em Bastos, né? E querendo ou não, isso gera também conflito, né? Conflito de interesse, conflito de como se monta um time, um conflito de como se monta, inclusive, a infraestrutura do clube, de como vai ser treino, de como que não vai ser. Então, isso
E conflito gera desentendimento e gera perda de atleta, perda de paz, enfim. E é o que acontece e aconteceu com muitos clubes, né? E desgasta, 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 e aquele que realmente gosta tradicionalmente do esporte, ou se cansa ou deixa de ter um filho ou um parente diretamente ali praticando, né? E aí perde aquela vontade, perde o empenho. E o empenho, muitas vezes, o que, que é? É o que a gente sempre falou a vida inteira, é o patrocínio, né? Que, infelizmente, para muitos esportes, não só o beisebol no Brasil, na minha época do judô era a mesma coisa, se o pai não ajuda financeiramente, não anda, né? O negócio não vai. Então, se você depender de que, é o clube, não, mas o clube depende de recurso, e quem traz esse recurso normalmente são os pais, né? Então, o clube sozinho não traz recurso. A gente conseguimos aprovar, faz 2 anos, a doação via imposto de renda, né? Mas é um parto, é difícil demais, não é nada fácil você conseguir esse tipo de recurso. E depois usá-lo, né? Essa é outra parte difícil também, porque normalmente precisa de nota fiscal, precisa de três fornecedores, e aonde você arruma material de beisebol com nota fiscal, enfim, quando a gente começa a entrar nas dificuldades, elas são muito maiores do que facilidades, né? Isso faz com que as pessoas se afastem um pouquinho, infelizmente, do esporte, né? Uhum. Então, essa é uma dificuldade que a gente sente hoje aqui bastante na pele, né? Uhum. Antes de passar a palavra pro Nailson, só deixa eu ler alguns comentários aqui no Facebook. Pessoal parabenizando, né? A transmissão, bababá. E um recado aqui do Márcio Iricura, o Flash, pro Leandro. Silvio e Barbosa passaram pelo Nippon Blue Jays, assim como Pardinho e Gohara, entre outros bastenses. Parabéns pelo belo trabalho na base de Bastos. Os atletas chegaram no Blue Jays praticamente formados. Com certeza, isso é fato. O Blue Jays, como diz o outro, ele é um clube que a maioria dos nossos atletas eles passam ou por Marília ou por Blue Jays ou até mesmo Cooper, mas até Ibiúna, vamos falar assim, mas o clube que mais pega atleta nosso é Marília e Blue Jays, né? Marília porque normalmente vai se acabando aqui depois do pré-júnior e todo mundo vai jogar lá o pré-júnior, juvenil, adulto, joga por Marília também. E o Blue Jays que normalmente pega essas, vamos falar, esses atletas que têm um potencial muito grande, né, e vai para o CT, eles precisam normalmente de um clube lá para jogar, e normalmente o Blue Jays é um grande clube que acaba pegando, infelizmente, os nossos atletas, né? Felizmente, por um lado, porque é o que ele está dizendo, segue, né, jogando, né, porque, infelizmente, a gente também não tem essa condição de manter todo mundo em todas as categorias. Né? Uhum. Bom, passar aqui para o Nailson, então. Perfeito. Nailson, tá ouvindo? Opa, tô ouvindo. Opa, só para contextualizar, né? A gente tem duas situações bem interessantes e bem distintas, né? Porque Bastos luta para manter as categorias de cima, né? Tem uma base ainda bem estruturada, e Tatuí está no momento inverso, né? Tem o adulto, mas não tem mais essa base. Então, Nailson, só para a gente entrar pegando esse contexto aí, conta aí para a gente aí a sua visão, inclusive do beisebol do interior, assim, de modo geral aí, mas partindo desse ponto do Leandro. Não, mas é como o Leandro falou, né? Eu participei da categoria de base de Tatuí inteiras, e a gente brigava assim por isso também. A hora que chegava para júnior, o pessoal ia muito para os clubes de São Paulo pelo benefício que tinha de uma bolsa na academia, né? E acabava os jogadores indo, né? Foi o que aconteceu com o Felipe Natel, quando ele foi para a academia, ele conseguiu uma bolsa, foi jogar no Blue Jays. O Thiago mesmo, Tatuí já tinha acabado, ele ressurgiu, foi lá para os GSEBs. E a gente quer brigar por isso, não só o Tatuí, mas eu acho que o Sudoeste inteiro tá tentando fazer isso, né? Para a gente ter novamente as nossas categorias de base, participar de grandes campeonatos, como Marília participa, voltar a
brasileiro, paulista, e a gente procura correr atrás, a gente aqui atrás da prefeitura, que é o nosso único recurso. Por não ter um campo, a gente não consegue patrocínios, né? A gente necessita muito da prefeitura de Tatuí para estar nos ajudando. Tem um projeto que foi feito de um campo, a gente está esperando isso sair, né? Só que não colocando política no meio, a gente sabe que é demorado, só que nem a gente fala, a gente está numa idade, Tatuí está numa época que a gente não pode demorar muito, porque senão acaba. Eu já estou chegando nos 30 anos, jogo mais, eu acho que colocar aí para brincar mais uns 8 anos e tal, mas depois de mim a gente não tem mais. Aí praticamente acaba, não tem nem da onde tirar, porque eu sou praticamente um dos últimos, né? Minha idade, o pessoal da minha idade ainda que joga, acabou a gente, acabou. E a gente não quer que aconteça isso, né? Pela paixão no beisebol, por tudo, né? E a gente briga, a gente vai atrás, a gente não tinha um local de treinamento para a gente poder treinar, a gente correu atrás, conseguiu. A gente fez uma vaquinha entre o pessoal, montamos nossa gaiola, conseguimos alguns refletores e tal, colocamos nossos refletores, conseguimos treinar meio precariamente ainda, né? Com a iluminação bem fraca, a gente treina à noite. E a gente quer fazer isso. Ter igual Bastos, né? A gente quer voltar a ter nosso mirim, nosso infantil. Acho que vocês estão precisando começar a fazer filho também, né? Aí começa... Eu comentei isso ontem numa conversa com o Honda. O pessoal de Tatuí aqui tá meio fraco para filho, cara. Porque só tá nascendo menina. Faz soft, então, soft feminino. Porque só nasce menina aqui no pessoal de Tatuí. A gente quer, mas a gente foi, no começo do ano, fizemos um projeto na escola, na ETEC, teve a presença do Thiago Vieira, o pessoal ficou muito empolgado, a gente ficou material, e a gente viu assim, a gente trabalhou em 3 turnos, né, na escola. Você viu o pessoal interessado, perguntando como jogava, para que servia isso, aquilo, o pessoal em cima do Thiago, perguntando, né, e como basta, a gente também tem, né, a gente tem o Thiago Vieira, basta os jogadores na Major, é a melhor hora que a gente tem de conseguir formar categorias de base, porque você tem quem falar para eles brilharem. Um moleque hoje entra com 8 anos de jogar, então ele tem para quem ele brilhar, quero ser igual ele, quero conseguir jogar lá fora igual ele conseguiu, né? Isso a gente tem que aproveitar essa época boa que a gente tem, os ídolos, né, que a gente tem lá fora, o pessoal para se espelhar ainda. Não tenha dúvida. Perfeito. Bom. Legal. Pessoal, na verdade, só para entender mais um pouquinho aí do cenário de vocês, assim, porque a gente tem aí, claro, quando você tem um celeiro de atletas, você passa também naturalmente por uma qualidade técnica que é ensinada, né? E acho que todo mundo que frequenta o beisebol aí conhece alguns bons nomes que passaram aí pelo beisebol local. Mas assim, que nem... Se eu não me engano, era o Ishikawa Sensei, aí acho que de Tatuí, né? E do lado de baixo tem a família Asanomi, Bizawa, enfim. Eu queria entender de vocês o seguinte, no caso de Tatuí aí, Nailson, esse pessoal, um pouco das antigas, assim, ajudou a construir o clube de alguma forma. Eles continuam próximos do beisebol ou renovou completamente? Não, deu uma boa renovada. Um cara que fica mais por cima assim do beisebol, que corre atrás da prefeitura e tal, é o Camargo, né? Ele ficou meio encarregado dessa parte, que agora a gente criou a associação, né? A gente não é mais Tatuí Beisebol, é Red Fit, né? Mudou o nome porque foi criada uma associação, tudo e tal, com um projeto que tem, né? Mas ainda a gente tem, o pessoal fica meio próximo ainda. O Sensei Ishikawa, eles... Ano passado a gente teve comemoração do Sudoeste, ele teve presente, né? Fazia tempo que eu não via ele, né? Apesar de morar em Tatuí, ser perto aqui, a gente fazia tempo que eu não via ele, né? Aí tem o Ishikawa, treinava o pessoal até o infantil, depois veio o Pedro Nakashima, né? Que já era o pessoal para júnior, juvenil, que ele também
nos ajudou bastante. Na nossa quadra a gente fez um montinho para os pitchers poderem treinar, ele foi lá, deu uma ajuda para a gente a montar, e tudo, ele tenta sempre ficar próximo. E a gente aqui depende muito do pessoal da colônia japonesa, que nos ajuda bastante. Temos os caras da antiga, que jogam ainda, os antigos que ajudam, e querendo ou não, eles também ainda querem que o beisebol continue, né? Não querem que o beisebol acabe. Só que vai chegando uma época que eles começam a se afastar um pouco mais. E vai sobrando pra gente que é mais novo tentar correr atrás, fazer algumas coisas, né? Perfeito, perfeito. E do lado de Bastos, Leandro, você comentou, né? Tem aí a presença do Asanome aí fortemente, mas como tá também essa presença dos treinadores, enfim, dessas pessoas que talvez ajudaram a construir também essa visão técnica local aí de vocês? Então, de uma forma geral, que eu falei, né? Até uma das coisas que sempre ajudou muita gente aqui, é que eu falei, a tradição, ela é algo que, graças a Deus, ainda persiste aqui um pouquinho em Bastos, né? Mesmo ter perdido bastante isso, mas de uma forma geral, foi como a Anaílson disse, tem muita gente que não quer que o beisebol acabe, né? Então, desde pequeno eles jogaram, depois os filhos jogaram, e netos jogando, enfim. Então, você pega aí uma família Sanome, que ela veio no meio do caminho, mas depois que vieram, abraçaram a causa também, então já faz bastante tempo que eles estão por aqui, né? Então, o Arthur está por aqui, o Dan passou por tempo, os outros filhos do Arthur, enfim. Mas, como você mencionou, né? Você pega a família Bisawa, né? Que eles estão hoje ainda dentro, né? Tem o próprio o Ebisawa Pai, ele é presidente da Asemba, né? Então o beisebol, ela tem esse vínculo com a Asemba, ela, apesar de ser independente, ela tem a conexão, né? A gente participa também junto à Asemba de algumas coisas na cidade, né? Então a família Bisawa, ela também ainda é muito presente, né? Várias outras famílias de Bastos, né? A família Morishita, né? O Lauro sempre ajudou muito o beisebol. Enfim, se eu for começar a mencionar os nomes das famílias, é gigante, né? Então, o pessoal segue ajudando, né? Então, por exemplo, 3 anos atrás, quando uma das coisas que estava ajudando a gente até a não conseguir participar dos campeonatos era que o nosso ônibus era conhecido como diz o outro, era o ferro velho do beisebol chegando, era o time de Bastos chegando, né? Então, era um ônibus de 78 rodando e levando a molecada para os campeonatos, né? Até 3 anos atrás. E aí nós fizemos uma campanha junto às famílias tradicionais de Bastos, né? E íamos levantar não só com eles, mas aí com outros patrocinadores, outras empresas, outras famílias, e conseguimos comprar um velho novo ônibus, né? Um ônibus novo velho, não sei como a gente pode chamar ele, mas saiu de 78 para 2004, né? Então a gente teve um pulo grande e isso ajudou muito a gente com as despesas para conseguir participar dos campeonatos, né? Então, porque como a gente está longe, e a maioria de campeonato é na capital, vamos dizer assim, apesar deles estarem forçando bastante muitos campeonatos para Prudente, Marília, Maringá, Londrina, então facilita para a gente, mas vamos falar, o grosso ainda é na capital, né, em Biúna mesmo. Então, você pega uma viagem dessa, se tiver que alugar um ônibus para levar a molecada ou alguma van, a gente participa de 1 ou 2 torneios no ano, né? Então, simplesmente, vamos falar assim, com essa ajuda tradicional das famílias, a gente conseguiu o ônibus e consegue ainda manter a festa do ovo, ela ajuda a gente. Então, todo mundo tem que trabalhar, tem que fazer comida, tem que ajudar em um monte de coisa e para levantar fundo para conseguir Mickey Fest, enfim, é como a gente vai levantando dinheiro para poder participar dos campeonatos, né? Porque não adianta nada a gente trazer a molecada, leva para o campo, treina, molecada quer jogar, né? E só jogando que vai aparecer o talento também, né? Então, é dessa forma que a gente consegue, vamos dizer, fazer a movimentação, né? Tradição
com empenho e muita vontade, né? Bacana. Boa, perfeito. Bacana. Bom, e assim, a gente está chegando aí para a quarta perguntinha, né? Então, basicamente, eu queria que vocês contassem um pouco da expectativa para 2019, né? De repente, torneios, alguns desafios, objetivos, ou o que vocês estão buscando mesmo e acreditam que vão conseguir realizar em 2019. De repente, a gente pode começar aí com o Nailson aí falando de Tatuí. Sim, sim. A gente, ó, o nosso objetivo é que nem a gente briga pra gente nas nossas conversas e tal, pessoal, tentar ser campeão dos nossos torneios que a gente participa, né, do Sudoeste, que é o que a gente participa, pra gente conseguir, que é o empenho que a gente quer, cada dia mais e mais a gente mostrar para a prefeitura ou para qualquer empresa que queira, né, a gente mostrar que o beisebol de Tatuí tem jeito, né? A gente quer pressionar eles a montar nossas categorias de base, porque fica só na gente, a gente só participa desses torneios. As nossas expectativas para 2019 agora é que o principal cresça, né? E a gente comece a andar, nosso projeto comece a andar um pouco mais, o pessoal comece a ganhar um pouco mais, a gente está brigando. A expectativa é sempre das melhores possíveis. O beisebol sempre crescer, acreditar que não, o Brasil não é só futebol. Acho que acabou muito isso no Brasil. É futebol, futebol, futebol. Tem muito esporte crescendo, muitos atletas disputando em outros esportes no Brasil, além do futebol, né? Então, vai brigar muito. Perfeito, perfeito. E do lado Isso. de Bastos, Leandro, quais seriam as expectativas aí para 2019? Então, a expectativa nossa, sempre quando a gente vira o ano e começa o ano, né, a principal expectativa nossa é conseguir manter as categorias. Então, ela começa passo a passo, né? Então, como diz o outro, não é fácil, né? E a gente, por mais que pareça que a gente vai conseguir, segue, não, mas não é tão simples assim, né? Então, a gente conseguiu o primeiro passo, que foi conseguir seguir com as categorias. Uma das coisas que está ajudando a gente, que foi o que o Naís falou, a gente também, lógico, monta os times, antes de mais nada, pensando na formação da molecada, né? Enfim, pensando até num futuro para eles também, que é aquilo que eu falei, né? Daquelas duas posições distintas, né? De atletas, né? E porque a gente também participa para querer ganhar, né? Dos torneios, né? Então, e querendo ou não, vou falar assim, graças a Deus, Bastos nos últimos 5 anos tem conseguido manter nessas categorias de base um nível de competitividade muito grande, né? Então, isso ajuda a gente a manter a categoria também, né? Porque quando você fala, o menino vem treinar, mas o time não fica nem entre os 10 primeiros, é sempre complicado também, o menino não desanima. Infelizmente, a molecada de hoje, ela é uma geração de desistir fácil, né? No meu ponto de vista, né? Eu vejo que eles, né, não têm aquela persistência que talvez os nossos pais ficavam na nossa orelha e falaram, não vai desistir de jeito nenhum. Hoje, por mais que você fala para a criança, não vai desistir, ele chora, esperneia tudo e no final você não consegue segurar mais, né? Então, eu vejo que é uma geração que da mesma forma que começa, ela larga muito rápido, né? Um dos focos nossos é montar e permanecer com essa molecada até o pré-júnior, né? E de nível competitivo, né? Então, semana passada, o nosso pré-infantil foi campeão em Ibiúna do torneio oficial, né, da Tossa Honório Mucay. Então, para nós é sempre assim muito gratificante, né? Você pegar um clube de Bastos, né? Ir para um torneio desse e ser campeão, né? Então, a gente tem um histórico, né, desses últimos 4 anos de ter 3 brasileiros, né? Então, em categorias de pré-infantil e infantil, né? Então, é algo que para nós é como meta, querendo ou não, mas ela é como meta, mas a primeira meta é ter a criançada, manter a molecada
e jogar porque eles realmente gostam e querem seguir naquilo, né? E a consequência, ela vem com o bom resultado, né? Então, as nossas metas realmente é isso aí, é ter eles, né, como jogadores, não só para aquele ano, mas para o ano, para vários anos lá para frente, para lá quando ele também estiver, de repente, estudando lá. Outro dia eu escutei de um amigo meu, ele falou assim, Leandro, eu consegui entrar numa vaga ali que eu estava pleiteando, ele é médico hoje, ele falou assim, eu consegui, felizmente, graças ao beisebol, né? Ele falou assim, eu conversando com o cara que estava me entrevistando e o cara falou assim, pô, você é de Bastos, né? Olha, lá é judô, é beisebol, né? O que você fez? Eu falei, fiz beisebol. Ele falou, aí começaram a conversar, enfim, nem falaram da entrevista, né? Mas assim, a formação é o que a gente quer para essa molecada. Então, essa é a meta sempre nossa, né? Todo ano a meta é essa. É seguir formando a molecada e, lógico, e consequentemente ganhar campeonato, né? Quem não quer, né? A gente também sobrevive disso, né? Só deixa eu fazer uma pergunta para você, Leandro, com relação à molecada. Tem mais ou menos quantas crianças jogando hoje em Bastos? Então, tem algo em torno de 60 crianças, mais ou menos, né? Às vezes varia, vai um pouco, chega a 80, dependendo do momento do ano, né? A gente tenta sempre manter uma meta de 80 crianças, né? E a maior concentração tá em qual categoria? Ela tá bem variada, viu? Ela tá por aí, de 15 a 20 atletas por categoria, né? O que nós temos menos é a categoria pré-júnior, né? Mas você pega do futebol ao infantil, é mais ou menos a mesma quantidade. E o interessante é que, assim, ao longo do ano, entra menino novo, né? Então, o duro do beisebol é quando você quer entrar. Todo ano aparece menino de 12, 13 anos querendo entrar, mas quem jogou sabe que é muito difícil você começar depois de uma certa idade e conseguir jogar num nível realmente bom. E infelizmente, quando você pega aí 15, 18, 20 atletas, no final das contas, um vai esquentar mais banco que o outro, né? Então, e isso a criança sente também, isso desanima muito rápido. Então, o duro do clube e dos treinadores também é esse, né? Você fazer com que essa molecada não perca o ânimo, né? De seguir jogando, porque ele naquele ano não é titular ou naquele ano ele pouco jogou. Então, é difícil também nesse ponto, né? Então, que é aquela coisa, o menino só treinar. Treinar é a parte mais chata, né? Então, aí é que tá o X da questão, né? É segurar todos eles nessa quantidade. A gente participando, normalmente participa a meta nossa é participar dos oficiais, né? Que normalmente são 4 a 5 torneios por ano por categoria, né? E aí, se der, a gente joga alguns outros regionais, né? Ou de clubes, né? Mas a gente também tenta, como até voltando um pouquinho como meta, trazer torneio para Bastos, mas infelizmente esse ano a verba apertou bastante, a gente estava com uma certa dificuldade, e como tem que ser com uma certa antecedência montar o planejamento, o ano passado a gente conseguiu, trouxe o torneio do Tebol, né, oficial da CBBS para Bastos, a gente trouxe até o próprio time do Aceda para jogar aqui em Bastos, né, com o giro que eles fizeram no Brasil. Então, ano passado a gente conseguiu alguma coisa, mas esse ano a gente, infelizmente, não conseguiu nada e não vai, a priori, não tem nenhum torneio também nosso local para fazer também, infelizmente. Deixa eu puxar o Facebook rapidamente aqui, o Flash de novo fazendo alguns comentários. E o último comentário: as franquias da Major League que contratam atletas deveriam pagar uma porcentagem para os clubes que formam esses atletas. Bom, eu não sei como é que foi com o Pardinho e o Gohara em Bastos. Bom, quer falar alguma coisa sobre isso, Leandro? Então, na verdade, eu concordo, né, com o Flash. Isso deveria realmente ser algo como se fosse, ou até não como uma obrigação, mas, sei lá, até como compensação, né? Porque eles
eles vêm para visitar os clubes e vem a dificuldade, né? Não que o cara falasse, toma aqui alguns milhares de dólares, vamos falar assim, sempre é bem-vindo, né? Ajudaria bastante o clube, né? Então, quando você olha um orçamento do clube e fala que, pô, você sobrevive com isso, Então, infelizmente, assim, depende da família do jogador e da família, né? Então, eles ajudam se eles quiserem, né? Então, não existe uma obrigatoriedade, né? E enfim, é algo que, da nossa parte, a gente até acaba nem divulgando muito, porque depende do ponto de vista, assim, a gente ainda tem conversado bastante com a família do Pardinho, né, e ele fala, não, né, nós vamos ajudar ainda o clube, porque o próximo passo nosso é montar uma gaiola nova aqui, e como diz o outro, né, eu tenho a nossa conversa junto ao Eric e ao Evandro, de que eles vão ajudar a gente nessa parte também, né? Então, bacana. Agora, dos outros meninos, é até chato a gente falar, dá para ajudar, sendo que o contrato dos meninos foi tão pequeno que eles precisam bastante dessa verba para que eles consigam aí crescer e desenvolver, né? Então, é o que o Flash falou, deveria ser o clube lá, para ele, alguns milhares ali, realmente, ele está pagando pelo atleta, mas eles poderiam ajudar os clubes aqui também, né? E aí, Honda? Legal. Bom, e aí para o Nailson, acho que a gente poderia, de repente, entender um pouquinho mais desse novo momento aí do Tatuí, né, com o Red Fit, enfim, entrando aí nos torneios amadores também, que tem sido também uma forma bem interessante, né, de continuar movimentando o beisebol, de tentar expandir um pouco mais. Eu queria que você contasse um pouquinho como tem sido essa relação e eu não sei se tem alguma relação nisso, tá? Mas o Sudoeste recentemente fez até uma viagem para Salvador, se eu não me engano era no Fujibag, né? Então acho que também tem um pouco desse contexto aí de todo mundo aí tentando se ajudar, tentando se movimentar e até fazendo intercâmbios interessantes. Então, você pode dividir um pouco desse panorama aí do Tatuí, do Right Fit em si? Sim. É que, como a gente estava falando, né? Acaba ficando muito pesado, às vezes, para os clubes estar indo para os torneios, então aí acaba faz um pouco daqui, um pouco dali. Igual o Leandro falou, o pessoal de Bastos acaba, né, principalmente do soft masculino, às vezes, quando eles não têm um time, acaba pessoal. E é o que acaba fazendo muito aqui, né? Acaba juntando para ir participar dos torneios, tudo. E a gente, Tatuí, ano retrasado a gente jogou o torneio nacional, a gente foi campeão do torneio nacional. Ano passado a gente já não conseguiu participar. Financeiramente o pessoal não conseguiu, a gente não conseguiu montar um time, a gente não conseguiu ir. Começa a aparecer as parcerias, que a gente teve 5 atletas aqui de Tatuí, a gente foi jogar por registro. E a gente acabou sendo campeão por registro. Aí acaba acontecendo muito isso. Um time não consegue participar do torneio, o outro vai. O pessoal tá querendo jogar, um se ajudando o outro pelo prazer de jogar o beisebol, né? Aí acaba um ajudando o outro, mas fica nisso. Tatuí, a gente fica muito de mãos atadas por não ter um campo. A gente não consegue trazer jogos, a gente não consegue levantar um caixa pra gente, né? Para compra de materiais, fica muito em torno dos atletas mesmos se ajudarem para fazer, né? E é o que a gente pede muito ao nosso campo, que ele volte, que a gente consiga de novo o nosso campo, a gente trazer os jogos para cá. A gente até costuma brincar, falar que se a gente conseguisse um campo, a gente conseguia trazer muitos jogos. E praticamente a gente fica entre o meio do interior, né? Entre São Paulo e entre o pessoal que nem Bastos, Marília, a gente está praticamente quase no meio, né? E se a gente tivesse um campo para trazer torneios, não ficaria tão longe para ambos lugares, né? A gente conseguiria mesclar bastante, trazendo torneios para cá. Perfeito. E, Nailson, só uma questão, né? Porque Tatuí tinha
não sei se tem ainda, enfim, um clube super tradicional, mas só a parte do beisebol que sofreu esse problema, digamos assim, ou todo o clube de Tatuí foi afetado? Não, foi todo o clube de Tatuí foi afetado, né? Não ficou só o beisebol. A hora que parou o beisebol, parou, o clube inteiro parou. Aí foi muito dos atletas. Vamos montar de novo o time, vamos assim. Aí hoje em dia a gente consegue tirar um pouco de ajuda de custo do Yakisoba, que faz a festa 2 vezes por ano. Aí entra um pouco de renda para a gente do beisebol, é dividida na associação, né? E fica muito nisso. Mas afetou tudo, totalmente o clube, né? Foi afetado completamente. E vocês estão com algum apoio no momento? Prefeitura, alguma coisa? Então, tem um projeto da prefeitura, né? Mas tá bem devagar e tal, né? Tá gatinhando ainda. Quando a gente precisa, a prefeitura cede um ônibus, a gente jogar e tal, mas fica muito pouco da gente ainda. Atletas. E o beisebol não morreu ainda pelo amor. Amor de jogar, de rever os amigos, né? Por isso que não acabou o beisebol aqui ainda, porque senão acho que a gente já não estaria nessa entrevista aqui. Legal. Pô, prefeitura, então vamos ajudar o pessoal de Tatuí aí, hein? Marcio, do meu lado tá tranquilo. Bom, pessoal, estamos chegando aqui mais ou menos a 1 hora de transmissão, né? Vamos puxar as considerações finais. E aproveitando, vamos começar aqui com o Nailson primeiro. Além das considerações finais, Nailson, eu gostaria de pedir que você pudesse falar alguém que fez a diferença. Quem que é um espelho para vocês em Tatuí aí do beisebol e do softball? Então, a gente tem várias pessoas, né? É perigoso a gente citar um nome, esquecer de outros, mas a gente tem várias pessoas que não quiseram deixar o beisebol morrer. Pessoal mesmo assim do adulto que jogam, que estão brigando pro beisebol. Tem Juninho, Hideo Nagai, tem o Gaspar, o próprio Luiz, o pessoal correndo atrás, né? Então esse pessoal que a gente procura olhar para eles com mais carinho, porque são o pessoal que querem que o beisebol não acabe, né? Tanto é, quando a gente vamos fazer a gaiola, ficou o projeto, aí o Gaspar falou, não, a gente vai fazer, colocou a mão na massa e resolveu, falou, não, a gente vai fazer e pronto, senão ia ficar no papel. Então tem muito pessoal assim, né? O pessoal ajudando bastante. Então é perigoso eu falar um nome, esquecer de outro aqui, e fica até meio chato, né? Do outro. Mas eu acho que, não para mim, mas eu acho que um espelho que a gente teria. Alô, Nailson? Ixi, acho que falhou a ligação dele aqui. Bom, enquanto a gente retoma a ligação com o Nailson aqui. Bom, Leandro, a ideia desses programas é a gente fazer uma agenda positiva, né? E aproveitando aqui, fazendo as considerações finais suas, né? E quem fez a diferença em Bastos aí para vocês. Pra gente poder encerrar bem o programa aqui. Tá. Na verdade, assim, até da minha parte, eu entendo o que o Nailson estava falando ali, assim, porque justamente quando você começa a dar nomes, né, não é fácil, porque você sempre pode esquecer alguém e, dependendo, a pessoa pode ficar chateada, né? Mas eu antes de mais nada, é justamente isso que eu não quero, né? Que as pessoas se chateiem por, de repente, não ter sido mencionada, mas eu acredito que, assim, quem colaborou muito e quem colabora, ela sabe, né, antes de mais nada, dentro dela, que ela participa, fez parte, faz parte, enfim. Porque, antes de mais nada, é que eu falei, né? O meu mundo de beisebol, ela foi lá quando eu era pequenininho, que foi muito pouco, e depois eu voltei para o mundo do beisebol, querendo ou não, que no final das contas o grande incentivador para mim foi o meu filho, né? Então, de uma certa forma, ele é que me fez abraçar
toda essa causa, né, do beisebol, me tornar presidente e, enfim, querer ajudar, porque antes de mais nada, alguém precisa te movimentar, né? Uhum. O algo, alguém, uma meta, e no final das contas a gente brincou com o Nailson, então precisa ter filho realmente ali para aí você sentir um gás novamente para, lógico, uma hora é você jogando, mas uma hora aquilo lá tem que voltar, né? Tem que mudar. Então, o teu gás acaba sendo o teu filho, né? E lógico, né? Eu hoje, você olha aqui para o beisebol de Bastos, né? Eu também, o que eu falei, eu agradeço a família Sanome, agradeço a família Bizal, agradeço a família, enfim, se a gente for começar a falar Morishita, tem muito, a família Tsuro, o próprio Akashi Tsuro, ele que, na verdade, a vida inteira jogou beisebol, ele quis montar de novo a molecadinha, então ele foi de porta em porta chamar criança dos amigos, os filhos dos amigos e foi montando o tebolzinho lá atrás, e isso 5, 6 anos atrás, e foi montando, me lembro se foi tudo. E aí, desde então, quando eu entro, né? Então, eu tô, acho que 5 anos no beisebol e é só o tempo que eu tô, né? Então, é difícil eu falar em quem eu me espelho, né? Então, porque com certeza eu tô deixando o pessoal lá de trás um pouco esquecido, mas não é porque eles estão esquecidos, mas é porque eles tiveram o momento deles e graças ao momento deles, o beisebol hoje de Bastos está aqui ainda, né? Então, é isso que é o meu espelho. O meu espelho é sempre quem está no momento, né? Então, quem está no momento, de uma certa forma ou de outra, eu agradeço e bato palma para todos esses que já passaram, para quem está e para quem vai encarar, sabe? Porque não é um negócio fácil, você engole muito sapo, você tem que fazer além do que você pensa, do que você acha, do que você quer, e enfim, e tudo por uma boa causa, né? A boa causa é seguir o clube, seguir o esporte, que é um esporte que eu aprendi a gostar depois novamente, né? E lógico, é aquilo que eu falei, né? No final das contas é que eu digo, o meu filho é quem é realmente a minha força motora para tudo isso aí, né? Passar de novo aqui pro Nelson, como a ligação caiu, você estava no meio da linha de raciocínio, Nelson. Se quiser retomar, por favor. Pedir desculpa para vocês, probleminha aqui. Então, acho que assim, aí se a gente chegar a montar, o apoio da prefeitura chegar para a gente, principal, para o espelho a gente tem, que nem Passos tem, o pessoal que está fora, né? Fora, que sempre quando tem férias, garanto que lá em Bastos eles vão até o campo, vão dar um apoio para a molecada, mostrar que, né, que eles conseguiram chegar, que a molecada também consegue, que ter força de vontade e querer, né? Porque a pessoa não é só talento, força de vontade, ela não batalhar, ela não treinar, querer correr atrás, ela fica. Então, a força de vontade do cara, da pessoa, e esse pessoal aí que grande diferença. Eu acho que lá em Bastos esses são muito grande para essa molecadinha aí. Suas considerações, Ronda, pra gente encaminhar o final. Eu tenho um pouco mais de 30 segundos dessa vez. 42. Deixa eu só cortar aqui, porque vocês falaram tanto na prefeitura, né? Eu também queria agradecer a prefeitura de Bastos, porque assim, ela também colabora, né? Pelo prefeito Manuel Rosa, ele também é uma pessoa do beisebol, já foi presidente do beisebol, então, querendo ou não, onde eles podem ajudar, eles ajudam a gente, lógico, a gente sempre espera muito mais, né? Mas até onde eles conseguem ajudar, eles ajudam, né? Então, a outra parte é o governo federal que deveria fazer muito mais, né? Então, desculpa te cortar e passo para você. Não, é verdade isso, porque eu achei engraçado quando eu tava lá no Aceda. Normalmente, quando você vê um político no jogo, ele chega rapidinho, bate foto e vai embora. E eu achei estranho, porque ele ficou o jogo todo.
Não lembro se ele ficou o jogo todo, mas grande parte ele tava. E porque não ele foi foi só fazer presidente do média. beisebol, ele foi presidente do beisebol, ele tem filhos que jogou, que brincam, vão no campo até hoje, então tá no sangue também, né? Então, lógico, aí quando o político, não é porque ele vira que aí ele vai direcionar alguma coisa para aquilo, né? Então, faz até onde dá, né? Então, não, sim. Mesmo porque ele tem uma cidade para tomar conta, não só o beisebol, né? Com certeza. Bom, Honda, vamos lá. Não, perfeito. Bom, na verdade eu queria até agradecer aí, não só aos dois participantes, né, o Leandro e o Nailson aí pela disponibilidade também, mas ao longo dessa semana aí a gente foi conversando com um monte de personagem bacana, pessoas que a gente até vai acabar trazendo aqui para participar da nossa conversa, em especial aí o Shinji Dati, ao pessoal de Prudente, né? Também teve o Rony Ebina de Vargem Grande, também se colocou à disposição. E em linhas gerais, assim, foi muito bacana entender um pouco do momento atual de dois grandes celeiros, né? Então, obrigado, pessoal. E é por aí, acho que é isso. Bom, acho que o Henrique não tá por aí. Queria agradecer aí do fundo do meu coração, Leandro, Nailson, obrigado por estar participando. A ideia da federação é aproximar os clubes, trazer todo mundo junto. A ideia do programa é criar uma agenda positiva, né? Entender as dificuldades. Não sei se pro Honda e pro Henrique, mas para mim é um choque de realidade, né? Eu visitei no final do ano passado o interior, mas conversando mais a fundo com vocês, dá para puxar mais os problemas, né? Então, a ideia não é só contextualizar os problemas, é também chegar numa solução para isso daí, né? E não é de uma hora para outra, obviamente, mas todo mundo caminhando junto aí, de mãos dadas, acho que a gente consegue dar uma reviravolta aí no mundo do beisebol e do softball, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês, Nailson, Leandro. Obrigado aí, Honda. O Henrique não, acho que caiu, mas obrigado, Henrique. A sua participação hoje foi bastante importante. E lendo aqui, eu só vou ler os últimos recados aqui do Facebook. Um recado aqui pro Leandro. O Milson Ock. Boa noite a todos. Lê, você está fazendo um grande trabalho em Bastos. Parabéns. O Shinji Dati também mandando os parabéns, é isso daí. Valeu, um abraço pro Milson. Bom, eu também agradeço, dou parabéns para vocês, né? Eu acho que é bacana o trabalho que vocês estão fazendo e se vocês precisarem da gente, o que puderem contar com a gente está disponível. Beleza. Obrigado. Bom, obrigado aí, pessoal. Assim a gente encerra mais um Bet Talks. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos. Valeu. Obrigado a todos aí também. Uma boa noite. Boa noite, galera. Oportunidade.